nação rubro-negra, eu sou Nathalie, artesã do Gurumilândia, e estamos de volta para mais um tutorial inusitado e aleatório neste canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a flâmula do Flamengo, mas não é uma flâmula qualquer, é um projeto que eu criei no ano passado, achando que o Flamengo fosse ganhar a Libertadores, mas não ganhou. Então eu fiz o que qualquer pessoa sensata faria, que é esperar mais de um ano na esperança de que o Flamengo fosse ganhar a Libertadores de 2022. E a minha espera valeu a pena, porque eu alcancei o meu propósito para poder fazer esse vídeo para vocês. Então antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, curta esse vídeo, agora a gente pode começar. Para fazer a flâmula do Flamengo, nós vamos precisar do gráfico de pontos, que eu vou deixar disponível para vocês aqui na descrição para poder baixar e imprimir, fio branco e fio vermelho da tua preferência, inclusive eu vou usar a nova cor da Círculo, que é o vermelho Círculo, mas você também pode usar outros fios além de fio amigurumi, pode ser um fio mais grosso e uma agulha de crochê compatível, tá? E também um suporte para a flâmula. Se você quiser, pode ser um palito de churrasco, que foi o que eu usei, pode ser um pedaço de graveto, como esse aqui, ou pode ser um suporte para flâmula mesmo que você compra num armarinho. Essa aqui foi a primeira flâmula que eu fiz, eu usei inclusive linha Anne, por isso que ela ficou um pouquinho menor. Como funciona esse gráfico para quem nunca trabalhou com esse tipo de desenho antes? Cada quadradinho desse representa um ponto baixo. Então aqui nós temos uma fileira de 26 pontos baixos na carreira e no total 33 carreiras de pontos baixos. A primeira carreira de correntes, pra gente começar a subir, a gente não conta, tá bom? Então são 34 no total, mas o desenho só conta ponto baixo. Geralmente a gente faz as carreiras indo e voltando, então você vai fazer 26 correntes, sobe o ponto baixo, vira, depois a outra carreira de pontos baixos. Só que eu fui fazer esse teste numa flâmula e não tava ficando bonito o desenho por causa do formato do ponto baixo. O ponto baixo geralmente tem um formato de V ou X, dependendo da forma como você pega o fio na agulha. Mas aqui a gente tá trabalhando com ponto V. Pela frente, o ponto ele fica assim, esse formatinho. Só que na parte de trás, ele fica com o V invertido. Então, quando eu estava fazendo a flâmula com carreiras indo e voltando, virando, o formato dos pontos aqui não estava ficando bonito, estava ficando muito esquisito. Então, eu resolvi fazer toda a flâmula com carreiras num sentido único. Eu faço uma carreira, arremato, prendo aqui novamente, faço as outras carreiras. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas o desenho fica muito mais bonito. E depois é só você ir escondendo as pontas dos arremates por dentro. Aqui eu nem acabei que essa flâmula aqui era só para demonstração. A nível de comparação, essa é uma flâmula com todos os pontos virados do mesmo lado. E essa aqui é uma flâmula com pontos indo e voltando. Você vê que ele fica com uma espécie de degrauzinho aqui, tá vendo? Uma carreira de frente e uma carreira do avesso. Para você que acabou de abrir um novelo e você não quer jogar o plástico fora, porque quer proteger o fio, é só fazer um buraco aqui em cima, na parte de cima, e puxar a ponta do fio aqui por dentro, ó. E pronto, você pode trabalhar com ela dessa forma, com a linha dessa forma, sem precisar se desfazer do plástico. Certo? A gente vai começar então com a primeira carreira de correntes, que é a carreira que a gente não conta. Vão ser 26 correntinhas. Vou fazer aqui o restante das correntes e já volto com vocês. Fizemos as 26 correntes, agora você vai fazer mais uma corrente para subir na próxima carreira. Essa correntinha, ela conta como ponto, então como são 26 pontos baixos aqui, você vai fazer agora 25 nas próximas correntes de base. Vou fazer aqui esses pontos baixos, já retorno com vocês, pra gente poder arrematar. Feita a primeira carreira de pontos baixos, aqui no final dela, como eu falei, nós não vamos virar para poder continuar. Você vai fazer uma corrente, vai arrematar esse fio, puxa bem, você vai fazer um nozinho inicial com fio,
E nessa primeira corrente aqui, da primeira carreira de pontos baixos, você vai inserir o fio e fazer um ponto baixo. Esse fiozinho aqui do começo já pode trabalhar escondendo ele. Então, na segunda carreira, nós vamos repetir 26 pontos baixos, pegando esse fiozinho por dentro, ó, escondendo ele dentro do ponto. 3, 4, 5 e assim por diante até o final. O bom de você já fazer conduzindo o fio por dentro é que já vai ajudar no final, na hora de dar acabamento. O fio já vai estar aqui dentro mesmo, você não vai precisar ficar escondendo as pontas depois com agulha, que dá muito trabalhinho. Ó, vai ficar assim. Vou fazer aqui até o final e também já vou esconder esse fio do outro lado. Você vai pegar esse fio aqui do arremate e vai começar a trabalhar conduzindo ele também. Faz a corrente aqui no finalzinho, arremata o excesso e a gente ajusta aqui o fio que nós escondemos aqui dentro, até que ele já tá bem ajustado. Corta os excessos. Tá ficando até melhor do que essa primeira flâmula aqui que eu fiz, porque essa aqui eu deixei para esconder depois. E aqui a gente já está conduzindo e dando acabamento ao mesmo tempo, então já está facilitando o trabalho. Ó, nós fizemos aqui as duas primeiras carreiras de pontos baixos e ao total são 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Então você vai fazer a mesma coisa. Faça agora mais 4 carreirinhas de pontos baixos igual a essa, para a gente poder começar depois as carreiras trocando de cor, tá? Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Terminamos as 6 carreiras de pontos baixos em vermelho. E agora, na 7ª carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos em vermelho e trocar para 1 de branco. Depois, 3 vermelhos, 3 de branco. E eu vou fazendo com vocês passo a passo. Vamos começar com 5 pontos em vermelho. O 5º ponto a gente não fecha, a gente faz só as 2 primeiras laçadas e finaliza com o branco. Segura as 2 pontas aqui atrás, ó, o branco e o vermelho. Puxa bem aqui. Um ponto baixo em branco, troca para o vermelho e finaliza. Nessas sequências onde a gente vai trocar branco e vermelho, a gente vai conduzir o branco, tá bom? Aí o primeiro fio dele vai estar aqui no começo e a outra ponta vai ficar aqui. Fica mais fácil do que você ter que ficar arrematando toda hora aqui no meio, então a gente vai conduzir. Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos em vermelho. No terceiro, a gente troca pro branco. 3 pontos baixos em branco, conduzindo o vermelho, tá vendo? Olha aqui por dentro. No terceiro, a gente troca. 2 pontos baixos brancos, vermelhos, troca, 4 pontos baixos brancos,
E aqui a gente finaliza a carreira com 8 pontos baixos em vermelho, já conduzindo também esse fiozinho aqui, ó, que nós arrematamos antes. Mas não vamos conduzir o fio branco. Você pode deixar ele solto aqui, que depois nós vamos dar um nó e esconder a ponta. Corte o fio branco. Como aqui tem duas pontinhas, você já pode dar um nó nessas duas pontas, amarrar, né? Uma vermelha e uma branca. Depois a gente esconde. E como desse lado só tem a branca, você dá um nozinho nela, num dos pontos, ó. Enfim, num pontinho aqui. E faço um nó. Prontinho. Esse aqui é o excesso do vermelho do arremate. Que a gente tira. E agora nós podemos começar a 8ª carreira. Na carreira 8, nós vamos fazer 4 pontos baixos em vermelho. Troco para o branco. E faça 3 pontos baixos em branco. Troque vermelho. Três pontos baixos vermelhos. Troque branco. 2 pontos brancos. Vermelho. 3 pontos. Branco, 2 pontos, e vermelho, o restante dos pontos, que no caso são 9. Arremate o branco e dê um nozinho no branco também. Uma coisa que você pode acabar notando também no seu trabalho é que esse lado aqui ele tá ficando mais pontudo, parece que ele tá ficando mais largo do que esse. É porque realmente na hora que a gente faz o último ponto baixo, ele acaba ficando mais frouxo. A gente faz o ponto baixo normal, fecha com a corrente e ele fica mais frouxo, tá vendo? Ele tá um pouco maior do que esse primeiro ponto que a gente faz bem apertadinho. Então, o meu conselho para não ficar pontudinho é você também tentar fazer esse último ponto baixo mais apertado, tá? Para ele ficar do tamanho do primeiro aqui da carreira. Na carreira 9, nós vamos fazer 3 pontos vermelhos. Eu vou tentar fazer esse aqui um pouquinho mais frouxo, para tentar compensar essa pontinha aqui. Dois. 3, 5 pontos em branco, troque, 2 pontos em vermelho, troque, 2 pontos em branco,
troque, 3 pontos em vermelho, dois pontos em branco e finaliza a carreira com o vermelho, 9 pontos em vermelho. Apertei o pontinho aqui o máximo que eu pude, para ele poder ficar menor. Na carreira 10, nós vamos fazer 6 pontos em vermelho. Troque para branco. Três pontos. Troque para vermelho. Um ponto. Branco. 8 pontos. E volte pro vermelho, fazendo 8 pontos. Na carreira 11, nós vamos fazer 7 pontos baixos em vermelho. Troque e faça 13 pontos baixos em branco. Troque para o vermelho e finalize com 6 pontos. Na carreira 12, nós vamos fazer 8 pontos baixos em vermelho. Quatro pontos baixos em branco. Três pontos em vermelho. Seis pontos em branco. E finalize com 5 pontos em vermelho. Acho que eu já tô conseguindo dar uma compensada aqui, ó, aumentando esse lado para poder compensar essa ponta aqui. Na carreira 13, nós vamos fazer 9 pontos baixos com vermelho. Troque para o branco e faça 3 pontos.
Troco pro vermelho, 3 pontos também. Branco, 2 pontos. Vermelho, 2 pontos. E branco, 3 pontos. Finalize com vermelho, fazendo 4 pontos. Na carreira 14, nós vamos fazer 4 pontos baixos em vermelho. Troque para branco. Um ponto em branco. Volte para o vermelho. 5 pontos em vermelho. Quatro pontos em branco. Troque. Um ponto. Branco, 2 pontos. Três. Troque. 3. E finalize com mais 3 pontos vermelhos. Carreira 15, nós vamos começar com 4 pontos. Trocou. E agora a gente vai fazer 13 pontos brancos. Ajuste bem o tamanho para o fio lá dentro não ficar repuxando o trabalho, tá bom? Então tem que ficar bem maleável. Aí terminamos os 13 pontos, troca para vermelho. Faça 3 pontos em vermelho. Volta pro branco. 3 pontos em branco. E finaliza a carreira 15 com 3 pontos em vermelho. Agora, na carreira 16, nós vamos começar novamente com 4 pontos. Trocou. Faça 8 pontos brancos. Um ponto vermelho. Quatro pontos brancos.
4 pontos vermelhos. Três pontos brancos. E 2 pontos vermelhos. Chegamos na carreira 17, já tá na metade da flâmula. Nessa carreira 17 nós vamos fazer 7 pontos baixos, iniciais em vermelho. Trocou, agora nós vamos fazer 5 pontos em branco. Trocou, 3 pontos. Troque, 2 pontos. Troque, 4 pontos. Troque, 3. E troque 2 pontos finais. Tomem sempre cuidado para fazer os pontos o máximo possível com a mesma tensão do fio, tá bom? Carreira 18, comece com 6 pontos baixos. Troque 3 pontos. Um ponto. Dois pontos. Três pontos. Dois pontos. Quatro pontos vermelhos. Três pontos brancos. E finalize com 2. Carreira 19, vamos começar com 5 pontos. Troque para branco e faça 3 pontos. Troque. 2 pontos baixos. Troque. 2 pontos em branco. Três pontos. Dois pontos. Quatro pontos.
trocou, 3 pontos em branco e finalize com os 2 pontos vermelhos. Na carreira 20, nós vamos repetir a mesma sequência de 19 até aqui, tá bom? Então, vão ser 5 vermelhos, 3 brancos, 2 vermelhos, 2 brancos, 3 vermelhos e 2 brancos. Então, vou adiantar e fazer até aqui para a gente poder continuar depois. Adiantamos a carreira 20 até essa parte aqui, que é a haste principal do R. E agora a gente vai voltar para o vermelho. Ao invés de fazer 4 igual antes, nós vamos fazer 3 pontos. Trocar. 3 pontos em branco. Trocar. E finalizar com 3 pontos em vermelho. Na carreira 21, nós vamos começar com 2 pontos vermelhos. Trocar para o branco. Fazer um pontinho. E voltar para o vermelho. 2 pontos. Três em branco. Dois em vermelho. Dois em branco. E assim por diante, vai repetir também essa mesma sequência final aqui. A mesma quantidade de pontos vermelho, branco, vermelho, branco e vermelho, tá? Pra gente poder terminar a carreira 21. Só repetir a mesma coisa da carreira anterior. Carreira 22, comece com 2 pontos vermelhos. Troque para o branco e agora a gente vai começar a fechar a parte de cima do F. Então, nós vamos fazer agora uma sequência de 10 pontos baixos, brancos, até aqui, ó. Volte para o vermelho, faça um ponto. Um ponto branco, novamente um ponto vermelho e 2 pontos brancos. Dois pontos vermelhos. Três pontos brancos. E termina a carreira com 4 pontos vermelhos. Na carreira 23, nós vamos repetir também a mesma sequência da carreira anterior até aqui, ó. São 2 pontos vermelhos e 10 pontos brancos. Vou fazer aqui para adiantar. Terminamos os 10 pontos brancos, agora a gente troca para o vermelho. Faz um ponto vermelho. E repete agora uma sequência de 8 pontos brancos. Volta para o vermelho e finaliza com 5 pontos baixos vermelhos. Na carreira 24, você vai começar com 5 pontos baixos. Trocar. 3 pontos em branco.
troque, 5 pontos vermelhos, sete pontos brancos, e finalize com 6 pontos vermelhos. Carreira 25, 6 pontos iniciais em vermelho, três pontos em branco, cinco pontos em vermelho, três pontos em branco, e o restante da carreira são 9 pontos em vermelho. Carreira 26, nós vamos fazer 7 pontos em vermelho. Uma sequência agora de 11 pontos brancos. Terminados os 11 pontos brancos, troque para o vermelho e finalize a carreira com os pontos restantes. 8 pontos baixos. Chegamos na última carreira de troca de cor, a carreira 27. E aqui nós vamos fazer 8 pontos baixos em vermelho para começar. Uma sequência de 11 pontos baixos em branco. E para finalizar, 7 pontos aqui em vermelho. Terminamos a parte mais difícil, que era formar o desenho. Agora você só vai repetir mais 6 carreiras apenas em vermelho, igual aqui no começo. E aí a gente já pode passar para o acabamento, tá? Terminamos as 33 carreiras de pontos baixos da flâmula. E aqui a gente não vai fazer um arremate, tá? Nós vamos subir uma correntinha. E nesse mesmo ponto onde fizemos o último ponto baixo, você vai fazer mais um ponto baixo para virar. Porque aí nessa lateral nós vamos fazer o acabamento de ponto baixo também. Então, aqui no cantinho de cada carreira, você vai fazer um ponto baixo para poder fechar bem bonitinho. E é só repetir até chegar lá embaixo. Eu vou fazer aqui toda essa volta e já retorno com vocês. Depois que a gente chega aqui embaixo, você faz um ponto baixo também na carreira de correntes iniciais, faz mais uma correntinha e arremata. Não tem problema arrematar com um fio um pouco maior, porque depois a gente vai amarrar as franjas aqui mesmo, então a gente vai unir esse fio à franjinha, tá? Agora vamos prender o fio aqui para poder fazer o acabamento no outro lado. Eu inseri a agulha na corrente 27, aquela que a gente fez para poder virar e subir as carreiras. E daqui a gente já começa a fazer um ponto baixo. Então vai ser um ponto baixo em cada lateral, na lateral de cada carreira. Eu vou repetir até lá em cima também. Acabamento feito, a gente fecha aqui com uma corrente para deixar esse último ponto baixo bem firme. E vamos deixar um fio bem comprido, que nós vamos costurar agora ao redor do nosso suporte, tá? Então, eu vou deixar um fio aqui meio no olhômetro mesmo. O importante é
que deu o suficiente, não tem problema sobrar. Agora a gente vai usar agulha de tapeçaria para poder fazer esse acabamento. No meu caso, o suporte ele tá curvo, ele é um galho curvo, mas eu achei bonitinho dessa forma, então vou deixar ele assim, ó, com a curvatura para baixo, e mais ou menos um espaço de um dedo de cada lado. Então é só você segurar bem firme aqui, enrole o fio ao redor do suporte e costure por dentro dos pontos. O começo é um pouco mais difícil porque tá tudo muito solto, então você tem que segurar bem. No primeiro ponto, você faz 2 voltas dentro do mesmo ponto, só poder prender bem firme aqui. E aí, nos outros pontos, você vai fazer uma voltinha em cada um. Passando por dentro das 2 alças de cima do ponto baixo, ó. Eu vou fazer aqui até o final e já retorno com vocês. Chegamos aqui na nossa última volta e você vai fazer ela naquela correntinha que a gente fez para poder virar o acabamento. E mesma coisa, 2 voltas no mesmo lugar. Puxe bem, deixe bem firme. E aqui atrás você vai fazer um nozinho para poder arrematar. E aí é só a gente esconder o fio por dentro dos pontos. A base já tá bem presa, agora a gente vai fazer a argolinha de corrente. Sobrou um fio grande aqui, a gente pode cortar depois para poder acrescentar nas franjinhas. Eu fiz um cordão com 45 correntinhas e deixei um fio grande dos 2 lados pra gente poder amarrar aqui. Você não vai enrolar o suporte com as correntes, vai enrolar apenas com esse fio extra, tá? Então segure bem firme o cordãozinho e passe o fio por dentro dessa última corrente aqui, ó. E aí passa mais uma vez. E aí nessa parte de trás é só você amarrar aqui, ó. E esconder o fio lá dentro. Agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. Só ajeita direitinho as correntes para elas não ficarem tortas, tá? Para não ficar virado assim.
Vou prender esse lado aqui e já retorno com vocês. A flâmula já tá quase pronta, agora falta a gente prender aqui a franjinha. Para fazer a franja, você vai cortar fiozinhos de mais ou menos 20 centímetros e nós vamos trabalhar com 2 fios juntos. A gente vai prender nessa primeira carreira de correntes aqui embaixo e para não ficar com uma grande quantidade de fios, nós vamos intercalar. Então, você vai prender 2 fios em uma alcinha, pula uma, aí a franja no próximo. Pula um, franja no próximo, pula um e assim por diante. E aí, esse fiozinho, você pode passar aqui por dentro também do nó. Que aí já fica junto com a primeira franja. Pula esse, prende no próximo. Vou fazer o restante e já retorno com vocês. Terminei de colocar as franjas, eu fiz a mesma coisa desse lado aqui, que foi passar o fio do arremate por dentro dessa franjinha. Eu vou tirar o excesso, porque eu acho que ficou bem comprido. Vou cortar mais ou menos uns 2 dedinhos. Vou finalizar essa parte de trás também, esconder todas essas pontinhas por dentro do trabalho. Então, as pontinhas brancas a gente esconde por dentro dos pontos brancos e o vermelho por dentro do vermelho, para poder ficar mais uniforme. E aí eu já retorno para a gente poder finalizar o vídeo. E tá pronta a nossa flâmula. Confesso pra vocês que eu nunca gostei de futebol, mas meu marido é flamenguista e eu não resisti à incrível temporada do Flamengo de 2019. E aquele ano me fez enxergar que o futebol é muito importante para a cultura brasileira e pode sim ser apreciado com moderação. Essa aqui é uma pequena homenagem ao maior time do Brasil, se bem que o Flamengo, né, convenhamos, não é time, Flamengo é seleção. Espero que você tenha gostado. Compartilhe o vídeo com aquele teu amigo, teu parente ou até o teu cliente, o flamenguista, para eles poderem apreciar um pouco dessa belezinha e até pedir para você fazer um para ele. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.